Você já sentiu que sua dor é tão profunda que ninguém poderia entender? Como se os ecos do passado ainda te aprisionassem, mesmo quando tudo parece em paz? E se eu te dissesse que a cura que você busca não está em evitar a dor, mas em enfrentá-la? Que, no meio do caos, Deus já está te preparando para algo maior do que você pode imaginar. Esta é a história de Joana, uma jovem comum, chamada por Deus para uma missão impossível. Mas, antes de liderar um povo rumo à liberdade, ela precisou enfrentar a batalha mais difícil de todas, a batalha dentro de si. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história de fé e sacrifício, mas um lembrete poderoso: o fogo que te consome pode ser o mesmo que te purifica. Está pronto para descobrir o que significa ser realmente livre? Joana era apenas uma jovem pastora. Simples, humilde, vivendo uma vida distante dos holofotes do mundo. Mas foi no silêncio de seus dias que Deus a encontrou. As visões começaram de forma inesperada, mensagens tão claras quanto misteriosas. A princípio, ela não entendeu. Por que Deus escolheria alguém como ela? E é aqui que começa a grande lição. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Joana não era a mais forte, nem a mais preparada, mas Deus via algo que nem ela mesma enxergava: um coração disposto. As palavras divinas ardiam em sua mente: levante-se, Joana. Meu povo precisa de você. Mas junto com o chamado, vieram as dúvidas. Por que eu? E se eu falhar? Será que Deus realmente me escolheu ou são apenas os meus pensamentos? Quantas vezes nós mesmos já questionamos o propósito de Deus em nossas vidas? Quantas vezes olhamos para nossas fraquezas e esquecemos que Ele é forte em nós? Joana tinha os mesmos medos. Mas o que diferencia uma pessoa comum de alguém extraordinário é a fé. Mesmo com o coração inquieto, ela deu o primeiro passo. Foi assim que Joana, uma simples jovem, começou sua jornada para se tornar a líder que Deus havia chamado. Mas mal sabia ela que, antes de vencer os exércitos à sua frente, precisaria lutar contra as batalhas dentro de si mesma. Com o chamado de Deus ecoando em seu coração, Joana deu o primeiro passo em direção ao desconhecido. Mas essa caminhada estava longe de ser fácil. Assim que começou, os desafios se levantaram como montanhas intransponíveis. O povo que deveria seguir Joana não acreditava nela. Quem é você para liderar? Você não passa de uma pastora. Palavras duras que feriam mais do que qualquer espada. Mesmo assim, Joana não desistiu. A cada negativa, ela buscava forças em Deus. Em suas orações, confessava: Senhor, eu não sou capaz, mas confio que o Senhor é. E é exatamente isso que Deus espera de nós, que entreguemos nossas fraquezas para que Ele possa nos fortalecer. Mas a resistência externa era apenas o início. Dentro de Joana, a voz do medo ainda sussurrava. Ela se lembrava de sua infância, do abandono que sofreu, das feridas que nunca cicatrizaram. Era como se cada batalha externa trouxesse à tona os fantasmas do passado. Joana percebeu que, para guiar o povo à liberdade, precisaria primeiro libertar a si mesma das correntes emocionais que a aprisionavam. E foi nessa luta interna que o poder de Deus se manifestou de forma surpreendente. Em um momento de desespero, enquanto clamava sozinha no campo, Joana teve uma visão. Uma chama brilhante surgiu diante dela, mas ao invés de consumi-la, a luz parecia preenchê-la com paz. Foi como se Deus dissesse: Eu estou aqui. Não tema. Você já parou para pensar? Às vezes, Deus nos coloca no fogo não para nos destruir, mas para nos purificar. Joana entendeu isso naquele instante. As feridas que carregava não eram uma sentença, mas uma oportunidade de cura. A partir daí, Joana começou a mudar. Ela não apenas enfrentava os inimigos com coragem, mas também lidava com os ecos do passado com fé renovada. Cada vitória externa era reflexo de uma batalha vencida dentro dela. E, aos poucos, aqueles que duvidaram começaram a acreditar. Não porque Joana era perfeita, mas porque era um testemunho vivo do que Deus pode fazer através de alguém disposto. Joana havia conquistado corações, superado batalhas e liderado seu povo como nunca antes. Mas, como muitas histórias de fé,
o caminho para a vitória final passou por uma sombra ainda mais profunda. Capturada pelas forças inimigas, ela foi levada a julgamento. Acusada de heresia, disseram que suas visões não vinham de Deus, mas do mal. Imagine o peso desse momento. Joana, uma jovem de fé inabalável, agora estava sozinha diante de um tribunal hostil. Poderia facilmente ter cedido. Bastava negar suas visões, sua missão, e sua vida seria poupada. Mas ela sabia que a verdade não era negociável. Eu não temo o fogo, declarou Joana. Porque o fogo que queima a carne não pode apagar a chama da fé que Deus acendeu dentro de mim. Suas palavras silenciaram a multidão. Era como se o próprio Espírito Santo falasse através dela. A sentença foi cruel. Joana seria queimada viva. Para qualquer outra pessoa, este poderia ter sido o fim. Mas Joana não viu aquilo como uma derrota. Para ela, era o sacrifício final, a confirmação de sua missão. Enquanto caminhava em direção ao local de sua execução, Joana orava, não por si mesma, mas por aqueles que a condenaram. E foi naquele momento que algo extraordinário aconteceu. Quando as chamas começaram a subir, os olhos de Joana não se fecharam em desespero. Pelo contrário, ela olhou para o céu e sorriu. Pai, perdoa-lhes. O fogo não é o fim, mas o começo. Você consegue imaginar isso? No momento mais sombrio de sua vida, Joana não cedeu ao medo ou ao ódio. Ela se tornou um exemplo vivo do que significa carregar a cruz e seguir a Cristo. Sua coragem e sua fé fizeram com que até mesmo seus algozes começassem a questionar suas próprias crenças. Joana não salvou apenas seu povo com sua vida. Ela mudou corações com seu sacrifício. E, mesmo no meio das chamas, sua luz brilhou mais forte do que nunca. Quando tudo parecia perdido, Joana deixou um legado que nem as chamas puderam apagar. Seu sacrifício não foi o fim, mas o início de uma transformação. O povo que antes a rejeitava encontrou força em sua coragem. A liberdade pela qual ela lutou tornou-se uma realidade, mas algo ainda mais profundo aconteceu: corações endurecidos foram curados. A história de Joana nos ensina algo precioso. Às vezes, Deus permite que passemos pelo fogo. Não porque Ele nos quer destruídos, mas porque quer nos transformar. O sofrimento, por mais doloroso que seja, pode ser um instrumento que Deus usa para nos lapidar e nos aproximar dele. Joana entregou sua vida, mas o que ela realmente deixou foi esperança. Uma esperança que nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há redenção. Não importa o tamanho da dor ou do sacrifício, Deus está no controle. E aqui está a verdade que transforma. O mesmo Deus que sustentou Joana é o Deus que caminha com você hoje. O mesmo fogo que ela enfrentou, talvez de forma diferente, você enfrenta em sua vida. Mas saiba disso, em Cristo, o fogo nunca será seu fim. Ele é apenas o começo de algo maior. No final, Joana nos deixou uma lição eterna. A verdadeira liberdade não está em escapar da dor, mas em confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E é essa fé que cura, que redime, que transforma. E você? Está pronto para enfrentar o fogo e descobrir a liberdade que Deus preparou para você?